Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4. E eu quero que mantenha a princípio aqui, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1 ao versículo 16. Eu não vou ler todos os versículos, porque eu vou tentar traduzi-lo antes de entrar no texto propriamente dito. Mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a base da palavra de hoje é exatamente sobre essa história. O texto começa dizendo que coabitou o homem com a sua mulher. Tem tradução que diz coabitou Adão com Eva. E esta deu um filho e deu o nome de Caim, dizendo: com auxílio do Senhor eu adquiri um varão. E logo em seguida aparece Abel. Diz que também nasceu Abel. Alguns teólogos especialistas em bibliologia acham que Caim e Abel eram gêmeos, porque não aparece a palavra coabitar e nem engravidar no texto, dando-se uma ideia de que Caim era gêmeos de Abel, ou Abel era gêmeos de Caim. É claro que não é a minha proposta hoje, não quero falar de Abel, eu quero falar de Caim. E a Bíblia diz que Abel, ele foi pastor de ovelha, enquanto Caim seguiu o exemplo do seu pai, que era lavrador, digamos assim. Lembre-se disso. E a Bíblia diz que Abel trouxe uma oferta especial ao Senhor. Diz que trouxe o primogênito do seu rebanho, enquanto num determinado tempo Caim trouxe também, tem uma Bíblia que diz que ele trouxe do fruto do seu trabalho, e outras diz que ele trouxe mantimentos. Não sei qual é a versão, está aqui, mas ele disse que era lavrador e trouxe. Aconteceu que ao cabo de alguns dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tem Bíblia que diz que Caim trouxe do fruto do seu trabalho, que dá a mesma ideia, mas eu quero que você entenda isso. Eu quero que você preste atenção nessa expressão. E a Bíblia diz que Deus agradou de Caim e da sua oferta, agradou de Abel, e da sua oferta, ao passo que não agradou nem de Caim e nem da sua oferta. E Deus percebendo, ou Caim percebendo aquilo, irou-se, entristeceu o seu coração. E Deus percebendo que Caim havia entristecido e irado, aproxima-se de Caim e pergunta: por que você está irado? Por que você está com raiva, em outras palavras? Por que essa ira? Por que descai o seu rosto? Porque o teu semblante está abatido. Se você fizer o que é bom, porventura, eu também não aceitaria você e a sua oferta. E continua dizendo: Caim, cuidado. Em outras palavras, estou traduzindo, em outras palavras, continua dizendo: cuidado, o mal está batendo na sua porta. Cabe você dominar, mas se você não dominar esse mal que está dentro de você, ele será contra você. Você precisa controlar, cabe você cuidar disso aí. Mas a Bíblia diz que depois que Deus conversa com Caim dessa forma, Caim aproxima-se de Abel. E eu quero que você entenda, não sei se nessa Bíblia fala isso, eu não sei se é assim. Pô, muda, deixa eu ver se é nessa. No próximo você vai dizer: isto. Falou Caim com seu irmão Abel. Presta atenção agora. E sucedeu que, estando eles no campo. Tem uma Bíblia que disse que Caim chega para Abel e disse: vamos ao campo. Eu não sei se está na sua versão. Essa versão eu não gosto muito dela, mas tem uma Bíblia que diz que Caim chegou para Abel e disse: vamos ao campo. E estando os dois no campo, levantou-se Caim contra Abel e o matou. Novamente Deus entra em cena. E chega Caim: onde está o seu irmão Abel? Resposta um pouco cínica de Caim: sei lá, sou eu por acaso cuidador do meu irmão, guardador dele? E continua Deus: o que você fez? Caim em silêncio. Deus então responde: o sangue do teu irmão Abel clama da terra até mim. E agora, Caim, a terra será amaldiçoada por sua causa, porque o sangue da terra, onde foi o sangue, a terra onde o sangue do teu irmão foi derramado, você não pode ficar. Você agora será errante pela terra. Tem uma Bíblia que diz que ele seria vagabundo pela terra.
E aí Caim ouça isso e diz: Senhor, já é pesado demais o que eu já carrego. O que Caim estava falando? O fato de eu ter matado o meu irmão já é um peso. Agora o Senhor ainda me manda embora dessa terra. E tem uma coisa: se eu sair, eu também vou sair da sua presença. E tem uma coisa: se eu sair daqui, alguém vai me matar. E Deus olha para Caim e diz: não, ele não vai te matar, porque eu colocarei um sinal em você, para que ninguém te mate. E se alguém lhe matar, será punido 7 vezes mais. Eu acho interessante essa história de Deus com Caim. Alguns acham que Deus estava amaldiçoando Caim pelo sinal. Pelo contrário, ouça o que eu vou lhe dizer. O que Deus estava falando com Caim é simples: ninguém vai lhe matar, porque a prerrogativa de dar vida e tirar vida é minha. Você errou tirando vida, porque quem dá vida sou eu, quem tira sou eu. Então você não tem o direito de tirar a vida. E outra coisa, eu vou colocar um sinal, para que ninguém te mate. E aí eu vejo a longanimidade de Deus. O apóstolo Pedro diz que Deus é longânimo para que ninguém se perca. Deus estava, além de conversar com Caim, ele estava dando a oportunidade. Sabe por quê? Porque se alguém lhe matar no pecado, você será condenado. Deixa eu lhe falar uma coisa: você vai sair, ninguém vai lhe matar. Sabe por quê? Porque eu ainda espero uma atitude sua, Caim. E a Bíblia diz, aí o texto termina, versículo 16, ele termina dizendo que depois dessa conversa aí, que é um ponto, escute, é um ponto forte da minha palavra. A Bíblia diz que no versículo 16, saiu Caim de diante da face do Senhor, e foi habitar, ou habitou na terra de Nod. Nod significa terra errante, terra infrutífera, terra que não produz. Ou seja, por onde ele passar, ele ia ser infeliz. Diante dessa história, em resumo do texto, eu quero falar hoje sobre o fracasso de Caim. Um alerta para os dias atuais. Quero falar de algumas atitudes que conduz o homem ao fracasso. A princípio, quero alertá-los que não se trata simplesmente do assassinato de Abel, mas se trata do fracasso de Caim. Escute, a primeira coisa que eu quero que você entenda comigo: onde começa o fracasso do homem? Em substituir a presença e a graça por esforços humanos e rituais religiosos. Esse é o primeiro fracasso do ser humano, é achar que as suas obras, suas atitudes são suficientes. A Bíblia não fala exatamente, nós não podemos afirmar com segurança, porque Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Mas o fato é que Caim, e alguns entendem isso, Caim estava levando o quê? O fruto do seu trabalho, o fruto do seu próprio esforço. Que a Bíblia diz, quando Adão pecou, ele diz que Adão comeria do esforço, do suor do teu rosto. Então ser lavrador seria um trabalho exausto, que requeria muito esforço. E Caim pega agora o fruto do seu esforço e leva para a presença de Deus. E alguns acham que é exatamente o que Deus estava querendo dizer: você não vai achar graça diante de mim pelo fruto do seu trabalho. Enquanto Abel, ele leva o quê? Abel leva o primogênito de uma ovelha, ou do seu rebanho. E não somente o primogênito, ele sacrifica e pega a gordura e coloca no altar, queima no altar, para que aquela fumaça subisse à presença de Deus, já apontando para ao futuro de Cristo, dizendo que não é pelo nosso esforço, mas é por oferta voluntária e quebrantada na presença de Deus. É graça de Deus e não esforço. Quando o homem tenta andar e agradar a Deus pelo seu esforço, ele é rejeitado por Deus, porque não é por esforço, mas sim pela graça. Quem está me entendendo até agora? Caim levou o fruto do seu trabalho. Humanamente falando, parece que Deus deveria agradar mais de quem, pastor Daniel? De Caim. Porque era o fruto do seu trabalho, era o suor do teu rosto. Enquanto Abel simplesmente foi lá no rebanho e pegou uma ovelha ou um novilho, primeiro levou e sacrificou.
já apontava para Cristo. Eu não quero falar de Abel hoje, mas eu quero resumir. Abel é a tipologia de Cristo. Mas não vou entrar porque meu papel não é Abel hoje, é Caim. Então o primeiro passo que pode levar o homem ao fracasso é substituir a presença e a graça por esforços humanos e rituais religiosos. Ouça, Deus se agrada dos que andam em princípio e não se move, presta atenção, Deus se agrada dos que andam em princípio e não se move por sacrifícios e ofertas aleatórias, sem que haja quebrantamento de coração. Anotem isso. Deus não se move. Você pode fazer a maior oferta que você quiser perante Deus. Você pode dar o seu corpo para ser queimado. Mas se não houver quebrantamento de coração, não for por princípio, de nada disso vale. Porque Deus não se move por sacrifício, Deus se move por princípio. Deus é Deus de princípio. Deus olha para aqueles que andam no princípio. O salmista diz que sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. E esse, diz o salmista, esse o Senhor não rejeita. Caim leva uma oferta grande do fruto do seu trabalho, mas estava fora de princípio. Agora onde estava o erro de Caim? A gente não sabe exatamente, mas Deus conhecia o coração de Caim. Já sabia o que estava passando no coração de Caim. Fazer algo, agora presta atenção, fazer algo apenas como ritual religioso em nada contribui na relação com Deus. São apenas obras frágeis e trapos de imundícia. As nossas obras não têm nenhum valor perante Deus, apenas como rito religioso. Eu fico assustado quando o profeta usa essa frase trapo de imundícia. Permita-me eu falar isso aqui. O profeta usa o trapo de imundícia como uma figura desprezível. Você sabe o que significava trapo de imundícia? Era simplesmente o pano, um trapo que a mulher usava em dias de menstruações. Porque a mulher era imunda naquele tempo. Diante da lei, a mulher era imunda. Quando ela estava nos seus dias, era considerada imunda. E o profeta usa exatamente essa expressão trapo de imundícia para dizer que já era trapo, usado naquele dia, não valia para mais nada. E o profeta está dizendo: as obras de vocês sem princípio é como trapo de imundícia, não presta para nada, fede e tem que ser jogado fora. Assim são as obras sem princípios e sem um coração quebrantado. Ouça agora: agradar-se de Deus é mais importante do que tentar agradá-lo. O Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, e não ao Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não é agradar a Deus, é agradar da presença dEle. É ter prazer nas coisas dEle, é ter prazer de estar com Ele, é ter prazer de andar com Ele, é ter prazer de estar perto dEle, é ter prazer nas coisas dEle. Porque isso é agradar de Deus. Porque agradar de Deus é mais importante do que tentar agradar a Deus. Então o primeiro passo para um fracasso humano é substituir a presença e a graça por esforços humanos e rituais religiosos. Ouça isso. Segunda coisa que eu quero falar para vocês. Esse é o segundo passo para o fracasso. É ignorar os sinais e as alertas, seja internas, externas ou divina. Ignorar os sinais de alerta, sejam internos, externos ou divina. Preste atenção agora. A Bíblia diz que nada acontece sem primeiro Deus revelar os teus santos e profetas. Eu acho interessante, pastor Edgar, que Deus vê a situação de Caim, a ira de Caim,
E Deus aproxima de Caim e começa a alertá-lo. Caim, por que você está assim? Por que essa ira? Há um alerta de Deus para Caim. E ele diz: se você continuar dessa forma, você vai fracassar. O pecado está dentro de você. Agora escute. A Bíblia diz nesse texto que Deus disse: o pecado jaz à porta. Olha aqui para mim. A porta que Deus está falando aqui não é a porta que entra para entrar no coração do homem. É a porta que sai do coração do homem para praticar a maldade. É a porta do lado de dentro, que só o homem tem a chave. A Bíblia diz, Jesus falou em Lucas capítulo 7, que é do coração do homem, é que procede toda a maldade, todo o adultério, todo o pecado, toda a mentira, todo o engano. Não é o pecado que entra no homem. O pecado já está dentro do homem. A maldade está dentro do homem. E Deus está dizendo: Caim, eu sei o que está dentro de você. Você tem a chave. Não deixe esse pecado sair. Portanto, aqui nesse caso, não é a porta de entrada, é a porta de saída. Porque a maldade já estava dentro de Caim. Cabe você, Caim. Então, Caim, não deixa sair. Não colocar em prática o que está no seu coração. O profeta diz que maldoso é o coração, cruel, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E depois a Bíblia fala que Deus está na porta do coração querendo entrar. É diferente. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O salmista um dia pergunta: o que farei para andar e agradar o Senhor? E ele depois responde sobre isso, dizendo: colocarei no meu coração a tua palavra para não pecar contra o Senhor. Ou seja, a maldade já está dentro do homem. O coração do homem já é mau por natureza. O que o homem precisa é permitir que Deus entre no coração dele, para que combata juntamente com a sua palavra. E aí Paulo traduz essas palavras dizendo que há uma luta entre o espírito e a carne. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Eu preciso ter Deus no meu coração. Eu preciso encher o meu coração com a sua palavra, para que ele lute sempre, para que a palavra de Deus vença a maldade que já está no meu coração. Eu quero dizer uma coisa, eu te dou uma notícia, não sei se é boa ou se é ruim. Olha para mim, todos nós somos ruins. Deus nos ama, não é porque somos alguma coisa. Deus nos ama porque Ele é amor e ama o homem. Não é porque eu presto, você presta. Não interessa tantos anos de crente você tem. Eu quero te dar mais uma vez essa notícia: a sua essência é ruim. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Paulo não diz que o homem em Cristo está morto. Ele diz que o homem está crucificado. Agora, quem está crucificado não está morto. Pode descer da cruz uma hora. É por isso que Paulo fala: já estou crucificado com Cristo. Desce da cruz para você ver quem você é. Desce daí, você vai conhecer quem você é. Deus está olhando para Caim, está dizendo: Caim, cabe você dominar esse homem mau que está dentro de você, cara. Tem uma coisa: se você não dominar, ele será contra você mesmo. Será contra você. Mas Deus dá a oportunidade e avisa Caim. Eu gosto, pensando nesse texto, Caim, escute bem o que eu coloquei ali. Caim é a representatividade da humanidade em decomposição espiritual. A humanidade em si está decompondo, espiritualmente falando. Porque Caim é o retrato disso. Ele representa uma humanidade em decomposição espiritual, distante em atos, obstinado e irrepreensível, irado e inimigo de Deus. Isso é a humanidade. Caim representava tudo aquilo ali. Simplesmente eu estava diante de Deus, esse monstro. O coração é a fonte de toda maldade, enganoso e corrupto, capaz de enganar e levar ao fracasso. Somente o homem pode dominar. Olha aqui para mim. A maldade que está dentro do homem
Não é Deus que vai dominar, não. É você. Agora, ó, isso só será possível se nós enchermos de Deus, para que o bem vença o mal todos os dias. É por isso que eu preciso da presença dele todos os dias. Eu tenho que levantar pela manhã, pastor Daniel, olhar para essa cara ali no espelho e falar: cara, tu te alinha, não desce dessa cruz não, porque se você descer daí, tu tá perdido. Não afasta dele. Então uma coisa, não é Deus que vai fazer isso. Deus está dizendo: cabe você dominar, tá? Eu posso te dar força, mas quem domina você é você mesmo. Continuando. O problema de Caim era com Deus. A inveja o cegou e a insensatez o fracassou. Ouça o que eu vou lhe dizer. O problema de Caim não era com teu irmão. A ira de Caim era com Deus, por Deus ter tratado o seu irmão com diferença, e ele com indiferença, por ter Deus olhado e agradado de Abel e não ter agradado. O problema de Caim era com Deus. Olha aqui para mim, a humanidade, o problema da humanidade é com Deus. O nosso reflexo na sociedade é apenas um problema que nós temos com Deus, porque se nós resolver o nosso problema com Deus, nós seremos uma pessoa maravilhosa com os outros. O nosso problema é com Ele e não é com a humanidade. Caim tinha um problema com Deus e foi lá e atacou o seu irmão. Por que ele fez isso? Porque ele não podia atacar Deus. É simples assim. A gente não pode atacar Deus, a gente ataca o seu semelhante, porque essa é a estratégia do diabo. O diabo não pode se levantar contra Deus, não pode nada contra Deus. O que ele vai fazer? Ele vai atacar a sua semelhança, que é o homem que ele criou. Mas o nosso problema, o problema da humanidade, não é com as pessoas, é com Deus. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Agora em Cristo nós podemos ser amigos, mas nós éramos inimigos de Deus. Porque quem anda fora do projeto de Deus é inimigo dele, queira você goste ou não. Deixa eu repetir isso aqui. Queira você goste ou não, se anda fora dos projetos de Deus, você é inimigo dele. Portanto, o problema de Caim era com Deus. A inveja o cegou, a insensatez o fracassou. Ignorar os sinais de Deus é pedir para ser fracassado. E Deus dá muitos sinais para nós. Dá sinais internos, dá sinais externos. A Bíblia diz em João capítulo 8, depois eu vou falar um pouco ainda na frente, se der tempo. João capítulo 8, a Bíblia diz que um dia uma mulher estava diante de Jesus para matá-lo. A mulher foi levada à presença de Jesus para ser apedrejada. E Jesus olha para aqueles homens e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um por um saiu. Sabe por quê? Acusado de ser pela sua própria consciência. Nós somos avisados. Olha aqui para mim. Duvido se na hora de fazer algo de errado não vem uma vozinha dentro de você dizendo: cuidado, não faça. Porque Deus nos fez com consciência. Esse é o sinal de Deus, chamado sinal interno. Os sinais externos são as coisas que acontecem do nosso lado. Vê acontecendo com os outros e nunca pensamos que vai acontecer com a gente. Fazemos as mesmas coisas que o pecador faz e acha que não vamos colher os mesmos frutos. Isso é um engano. Olha aqui para mim. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de pessoa. Não sei se já falei isso para vocês. Existe o sábio, é aquele que aprende com o erro dos outros. Vê alguém caindo no buraco, ele foge do buraco.
vê alguém perecendo por uma causa, ele foge do problema. Esse é o sábio. Mas existe o inteligente, que aprende com o erro dos outros e com o dele também. Ele erra só uma vez. Ele vê o outro caindo no buraco, ele tenta, cai também, sai dali e fala nunca mais. Mas existe o tolo, que paga para ver. Morre, mas não se rende. O sábio, o inteligente e o tolo. Caim fracassou porque foi tolo. Deus está avisando para ele. Cabe você mudar de ideia. Eu estou lhe avisando. Eu estou dizendo para você não andar nesse caminho. Mas Caim insistiu. Terminou de ser discipulado por Deus. Deus conversando com ele. Ele sai, vai lá e mata o seu irmão. Esse é aquele que ignora os sinais evidentes. Está na cara, mas eu vou pagar para ver. Pagou e viu. O coração do homem, escute essa. O coração do homem é a fonte de toda maldade, enganoso e corrupto. Eu já falei sobre isso. Próximo ponto. Terceira atitude, esquivar-se das responsabilidades. Deus chega para Caim e pergunta: onde está o teu irmão? Olha aqui para mim, irmãos. Seria ingênuo eu e você imaginar que Deus não sabia onde estava Abel. Ele chega para Caim: onde está o teu irmão? Será que Deus não sabia? Óbvio que sabia. Em seguida ele diz: o sangue do teu irmão clama até mim. Então Deus sabia tudo, Deus é onisciente. Mas Deus faz essa pergunta. Mas o que Deus estava querendo com Caim? Chamá-lo à sua responsabilidade. Aí eu vou voltar um pouco antes. Querendo ou não, Caim era o primogênito. Se Eva engravidou 2 vezes, Abel nasceu depois. Se eles eram gêmeos, a Bíblia diz que primeiro nasceu Caim. E o primogênito, ele tinha privilégios. Lembra de Esaú e Jacó? O direito da primogenitura, depois foi legalizado por Moisés. Então o primogênito, ele tinha todos os privilégios, mas tinha responsabilidade também. Certa feita alguém chega para Jesus: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Você sabe o que ele estava querendo dizer com aquele texto? Não era que seu pai estava no velório, não era o velório do seu pai, não era nada disso. O que ele estava falando é o seguinte: deixa primeiro, eu sou o primogênito, deixa primeiro eu cuidar do meu pai, aí vai sair uma herança, aí eu vou repartir o que os irmãos têm, vou pegar essa herança e vou seguir o Senhor. Ele era um filho primogênito. Ele tinha que primeiro, pela lei, cuidar dos seus pais até que este morresse. Ele não podia assumir nenhum tipo de ministério público ou qualquer responsabilidade pública sem primeiro cuidar do seu pai. Isso era um privilégio do primogênito. No entanto, tinha a sua responsabilidade. Acho que quem é assim da minha idade ou mais velho um pouco ainda lembra disso, dos irmãos mais novos pedir bênção, o mais novo pedir bênção para o mais velho. Quem viveu essa idade? Lembra disso? Respeitava. Você tinha que pedir bênção e respeitar. Se o irmão mais velho falasse, acabou. Foi uma herança que nós trouxemos. Porque o irmão mais velho era responsável. Se os pais saíssem de casa e os filhos mais novos fizessem uma arte, quem apanhava era o mais velho. Tem que pedir perdão, meu irmão. Ele já morreu, depois eu peço. Porque ele apanhou também por mim. Porque era assim. Mas ao mesmo tempo, ele era responsável por cuidar do mais novo. A primeira pergunta que o pai fazia quando chegava em casa: por que você deixou de fazer isso? Agora Deus fala para Caim: cadê o seu irmão? Eu disse: sei lá. Sou eu o tutor dele? Era. Pior que era. E Deus faz uma outra pergunta. Mesmo com a resposta dele, ele faz uma outra pergunta. Qual é a outra? Onde está o teu irmão? Agora escute. Essa pergunta foi a mesma que Jesus fez para as irmãs Marta e Maria, quando ele foi ressuscitar Lázaro. Aí vai a minha imaginação.
é uma coisa minha. Você que está me assistindo, é eu que penso dessa forma. Vai a minha imaginação. Eu penso que Deus estava falando com Caim a seguinte coisa: o que você fez com seu irmão? Sabe qual era a resposta de Caim que Deus possivelmente esperava? Deus, eu matei o meu irmão. E Deus então olha para ele: onde você colocou? Está lá no mato, em tal lugar. Vamos lá. Aí a imaginação minha, eu penso que Deus ia chegar ali e ressuscitar Abel. É um pensamento meu. Porque Deus fez a mesma pergunta para a mulher, as duas irmãs. Jesus chega para Maria e pergunta: onde puser seu irmão? Ele diz: tem 4 dias, já está fedendo, está lá, está no sepulcro. Vamos lá. Foi lá e disse: Lázaro, sai para fora. Poder para Deus ressuscitar, ele tinha. A questão é que o meio da comunicação foi errada. Quando Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão? Sei lá. Daí, não tem nada disso não. Tem sim. Onde você pôs? Caim estava lixando pela pergunta de Deus. Deus estava dando a oportunidade para Caim recuperar o seu prestígio e a sua relação com ele, e dando a oportunidade para realizar o primeiro milagre de ressurreição. Isso é um pensamento meu, por favor, é um pensamento meu, por base no Deus que eu conheço e no que ele fez depois. Mas Caim disse: eu não tenho nada a ver com isso. Agora eu quero te dar um recado. Eu assustei com aquilo. Olha. A neutralidade é a falsa humildade, e a falsa humildade caminham juntos e são como câncer que mata silenciosamente. Você sabe que é um dos grandes problemas da nossa geração, e agora eu vou trazer para o contexto da igreja, é não sentir responsável pela morte do pecador. É não sentir responsável de mudar uma nação. Nós estamos diante de uma nação caminhando para o perigo, e nós simplesmente cruzamos os braços e dizemos: eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero lhe dar um recado: tem sim. Você está vivendo nessa geração porque você é responsável por ela. Deus levantou com responsabilidade para mudar a sua nação, para tirar o pecador do seu caminho, para mudar essa nação e salvar vidas. Eu não tenho nada a ver com isso, e eu quero repetir: tem sim. Tem, eu tenho e você tem. Maridos, você tem responsabilidade sim com a sua esposa. Esposa, você tem responsabilidade sim com o seu marido. Pais, vocês têm responsabilidade com seus filhos sim. A responsabilidade dos seus filhos não é com o pastor da igreja, não é com a escola, não é com ninguém. A responsabilidade dos seus filhos é sua. Deixa esse negócio de neutralidade. Ah, eu não estou nem aí, está assim. Remova da sua vida esse espírito de Caim. Você tem responsabilidade, eu tenho e você tem também. A Bíblia diz que os atalaias era responsável para vigiar a cidade, e quando os atalaias não tocavam a trombeta, a cidade perecia. O sangue daquelas pessoas mortas corria sobre a cabeça dos atalaias, porque estavam vigiando. Você é o atalaia de Deus nessa geração, e você tem, e eu tenho, e nós temos a responsabilidade de mudar a nossa história, marcar a nossa história, dizendo: eu tenho responsabilidade de ajudar a mudar a nossa nação, seja ela a comum, seja família, seja igreja. Você sim tem responsabilidade. Fugir, a neutralidade a neutralidade é a falsa humildade. Ah, eu vou ficar tranquilo, eu não vou se meter não. Isso andam junto, e é um câncer. Já falei aqui esses tempos atrás que o problema não é o grito dos pecadores, mas é o silêncio dos santos. E eu continuo dizendo: a escolha é livre, arcar com suas consequências é dever, esquivar-se é irresponsabilidade. Você pode, eu posso, nós podemos escolher o caminho que nós queremos. Deus não vai botar um freio na nossa boca. Agora tem uma coisa: escolha e depois colha as consequências. Porque escolher o caminho e fugir da responsabilidade, meu filho, é irresponsabilidade. Vou abrir um parênteses aqui para contar algo. Cheguei em Manaus. Falo isso porque a pessoa um dia me permitiu falar, tá? Há muitos anos atrás.
Conheci uma senhora. A irmã dela me procurou. Me apresentou, a cunhada dela me procurou e me apresentou. Olha, isso aqui é minha cunhada. Eu olhei para ela e perguntei, onde está o seu marido? Ela disse para mim, meu marido está desviado. Eu falei, mas quem é o seu marido? Meu marido é uma pessoa maravilhosa, mas hoje ele tem um caso extraconjugal. Naquela época ele era casado, tinha uma filha, a esposa estava grávida, mas ele tinha um caso extraconjugal. Mas aquela palavra daquela mulher me ajudou muito. Ela disse, ele é uma ótima pessoa, um evangelista nato. O problema é que ele está desviado. Eu falei, eu vou atrás desse homem. Logo quando eu cheguei em Manaus, 1995. E eu conheci essa pessoa, realmente pessoa fantástica para evangelizar. E anos passaram. Ele voltou para a igreja, abandonou tudo, voltou, reconciliou com a sua esposa, nasceu mais uma filha do casamento. Em contrapartida, a mulher estava grávida em casa e a amante grávida também. Moral da história, ele tinha 2 filhas em casa e 2 filhos, não era bem, 2 filhos fora. E anos passaram. Esse homem firmou, virou uma bênção meio presbítero. Quando ele foi ordenado a pastor, eu recebi ele um dia no meu gabinete. Pastor, eu preciso falar com você, com urgência. Eu disse, não, pastor. Você lembra aquele caso que eu tive? Lembra? Eu estou com um problema agora. Qual o problema? O problema é que a mãe dos meninos ligou para mim e agora quer que eu pague pensão. O que é que eu faço? A velha esposa. E eu disse, você quer que eu responda o quê? Não, eu quero que você me dê opinião. A opinião é bíblica. Pague a pensão agora. Junto com a esposa dele. Divida o pão dos seus filhos legítimos com seus filhos bastardos. Os filhos não têm nada a ver com isso. E quer lhe dar um recado. Se ela entrar na justiça, eu vou lá testemunhar a favor dela. Esse pai morreu. Falei para eles, reparta o pão da sua casa com esses 2 filhos lá fora. Porque você escolheu esse caminho. Esse que vai da responsabilidade é caçar o caminho do suicídio, cara. Vai lá, se precisar a gente vai te ajudar. Se você não puder, a gente vai te ajudar vocês. Agora tem uma coisa, vai cuidar dos seus filhos. Moral da história, queridos. Ele foi lá e a esposa junto. Ela tremia na minha frente. Porque acho que ela pensou que eu ia falar outra coisa. Aquilo é coisa lá do passado. Não, é coisa do passado. Mas tem uma coisa, a responsabilidade é sua. Foi você que foi pai das crianças. Vai lá cuidar deles. E eles assumiu essa responsabilidade. E falei para ela, você precisa ajudar ele a cuidar dos filhos que ele tem. Ele assumiu. A mulher casou de novo, a amante. Depois se tornou pastor e pastor com o marido. Os filhos servem ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque a escolha nós podemos fazer. Agora, esquivar da responsabilidade é irresponsabilidade. Caim disse, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Ele tinha, eu tenho e você tem. A responsabilidade é como sombra. Nos acompanha mesmo em tempo nublado. Ninguém está vendo. Está assim. É igual sombra. Você pode estar no tempo nublado, a sombra ela existe. Sabe o que vai acontecer? Na hora que a nuvem vai embora, a sombra está aí. A responsabilidade é a mesma coisa, mas hoje, mas amanhã, ela vem à tona. Então cuide, seja responsável. Sabe por quê? Porque a nuvem vai passar. Nada que está encoberto, que um dia não vem à tona. É responsabilidade, é minha. Aconteça o que acontecer. Certo? Até foi meu filho que falou. Pai, eu tenho medo de um dia você se condenar. Vê por quê? Porque às vezes você fala algumas palavras e um dia diante da justiça, falei, se eu falar, eu assumo. Se eu falar, eu assumo. Por mais que isso seja contra mim. Porque eu não vou negar só porque alguém me pressiona. Se eu tenho que pagar, então eu vou pagar. Me fizeram uma pergunta uma vez. E vou falar isso de público. Falaram uma besteira a meu respeito. Aqui em Goiânia. A respeito da situação.
E eu disse para aquela pessoa: vá lá atrás. Eu assumo a responsabilidade. Por que você faz isso? Porque eu tenho certeza que eu não tenho nada a ver com isso. Pode ir lá. E se aparecer, eu assumo. E nunca apareceu. E os irmãos já entenderam o código que eu falei. Sabe por quê, queridos? Porque responsabilidade não se nega. Caim teve a oportunidade de mudar a história e não quis. Terceiro e último lugar: fugir da presença do Senhor. Esse foi o passo letal de Caim. Depois que tudo que Deus foi com Caim, ele fez a única coisa que um ser humano não pode fazer. Depois daquele diálogo, a Bíblia diz que ele fugiu da presença de Deus. Evitar o problema é uma atitude sábia. Encará-lo é para os fortes e corajosos. Esconder é ingenuidade. Fugir da presença de Deus é o ápice do fracasso. Fugir do problema é ser sábio. Encarar é ser forte e corajoso. Agora, fugir é imbecilidade. Tem dois momentos na Bíblia que eu quero encerrar pensando com você. Primeiro, João capítulo 13. Escute essa. A partir do versículo 26, eu quero resumir também. A Bíblia aqui fala do último momento em que Jesus reuniu com os seus discípulos. É o ato do lava-pés, lembra disso? Da grande ceia. E no meio naquele momento, Jesus falou assim: um de vós há de me trair. Lembra dessa história? E aí começaram a especulação, alguém especulando quem é. Mas Pedro olha para João, que estava ao lado de Jesus, inclinado no peito de Jesus, aquele que inclinava no peito, e diz para João: dá um sinal para ele, pergunte para ele quem é. João então vai aos ouvidos de Jesus e pergunta: Senhor, quem é que vai te trair? Jesus, uma palavra simples, ele olha e disse: aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Então pega o pão, molha e entrega para quem? Para Judas. Alguns acham, porque o texto diz que naquele momento Satanás entrou em Judas. E alguns acham que ali foi a maldição do pão molhado. Mas deixa eu falar para você, é uma ingenuidade pensar nisso. Você sabe o que significava dar um pedaço de pão molhado para a pessoa? No contexto judaico, ela dizia: eu te amo. É a mesma coisa você ir numa festa de aniversário e a pessoa pegar um pedaço do bolo e dar para aquela primeira pessoa para dizer: eu te amo. O que Jesus estava falando com Judas: eu sei que é você, mas eu estou lhe dando a oportunidade de você repensar. Porque no costume judaico, é isso que acontece. Quando tem alguém do seu lado, você dá o primeiro pedaço para ele, você está dizendo que eu amo. Jesus estava dizendo para ele: eu amo você, eu sei que está no teu coração. Assim como Deus sabia o que estava no coração de Caim, agora Jesus sabe o que está no coração de Judas. Mas está dando a oportunidade, é como Deus deu para Caim, Jesus estava dando a oportunidade para que Judas mudasse de ideia. Mas é o contrário, ele pega aquele pão e naquele momento, somado com os propósitos do coração, Satanás entra nele. Mas tem o versículo 30, que é assustador. A Bíblia diz que depois dessa conversa, sabe o que aconteceu? Judas saiu da presença de Jesus. E o versículo 30 termina com a seguinte frase: e era noite. Irmão, por que João? Por que João faz questão de dizer que era noite? Porque no contexto de alguém sair da presença de Jesus, o texto aparece dizendo: era noite. Coloca aí para mim, João 13:30, só para ver nessa versão. João 13:30, só para entender. Depois você volta, por favor, querido. Ele termina: era noite. Então ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. A mesma atitude de Caim. Quando termina o diálogo com Deus, Caim foi para a terra de Nod. Aqui,
ao diálogo com Jesus, quando ele termina o diálogo com Jesus, Jesus tentando convencê-lo do que estava no coração dele, a Bíblia diz que ele pegou aquele bocado e saiu logo. E era noite. Ponto. Aqui é o ápice do fracasso. Sabe por quê? Porque o homem pode ser tudo na vida. Ele pode ser pecador, ele pode ser errado, ele pode fazer qualquer coisa, mas a última coisa que o homem pode fazer é sair da presença de Deus. E aí, voltando ao texto que eu disse agora há pouco, em João capítulo 8, aquela mulher está na presença de Jesus. Jesus termina o texto no versículo 11, João 8. Mulher, onde estão os seus acusadores? 10, João 8, 10 e 11. Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher olha para ele e disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus olha para aquela mulher e disse: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. A pergunta é: você acha mesmo que o que Jesus estava falando com aquela mulher é que a partir daquele dia ela nunca mais ia cometer pecado? Não. Jesus era inteligente. Ele não ia falar isso não. Sabe o que Jesus estava falando? Vai, agora longe de mim, não cometa pecado não. Porque se você cometer pecado longe de mim, eles vão te matar. Sabe por que você não morreu? É porque estava na minha presença. Agora eu entendo. Na presença de Deus é o único lugar onde o pecador está protegido. Caim fracassou porque fugiu da presença de Deus. Judas saiu e suicidou porque fugiu da presença de Deus. Porque mesmo como pecadores, se estivermos na presença dele, o Espírito Santo vai olhar para nós e dizer: meu filho, não é por esse caminho. A Bíblia diz que um dia, se nós tentarmos desviar para a esquerda ou para a direita, o Espírito Santo vai nos guiar no caminho certo. A presença de Deus é o único lugar em que o homem se mantém vivo. E eu quero concluir, por favor. Somos a imagem de Caim. Que triste notícia. Por natureza inimigos de Deus. Em Cristo somos semelhantes a Abel. Eu não vou falar sobre Abel, mas lembra de uma coisa. Um dia provavelmente eu vou falar sobre os atributos de Abel. Mas eu quero só lembrar uma coisa para você. O escritor aos Hebreus disse que o sangue de Abel fala até hoje. O que ele quis dizer com aquilo? Que o sangue de Abel, ou Abel é a tipologia de Cristo. Os inimigos de Deus vai ter que recorrer ao sangue de Abel. E é com a morte de Abel que nós conhecemos essa história. É com a morte de Cristo que nós permanecemos vivos até hoje. Porque é o único sangue que é o novo caminho que está vivo até hoje. Você sabe, quando uma pessoa morre, em poucos momentos, o sangue é coagulado. Que chama? Coagulado. Fede. Sangue derramado fede. O de Cristo está vivo até hoje. E o de Abel também. Somos, do modo geral, a semelhança de Caim. Mas em Cristo podemos ser como Abel. Volta lá só para me concluir, querida. Aquele contexto antes. Só a conclusão. Eu quero que você marque bem isso. Quero lhe dar um conselho. Não siga a rota de Caim. Em outras palavras, não espere que os seus esforços são suficientes. Dê ouvido à voz de Deus. Hoje Deus está falando ao nosso coração, avisando, está nos alertando. Então não siga o caminho de Caim. Procure retroceder e andar na presença de Deus. E por último,
jamais saia da presença de Deus. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. E não ia adiantar nada se eu conhecesse. Que diferença faz? Mas Deus conhece. Eu quero orar com você. Eu não sei até que ponto essa palavra falou ao seu coração. Mas o meu conselho é simples. Cuidado com a rota de Caim. Porque todos que andam por ela, é questão de tempo, vai fracassar. O problema de Caim não foi matar Abel. Não. Foi confiar nas suas próprias forças, não dar ouvido a Deus, não assumir a sua responsabilidade. E acima de tudo, fugiu da presença daquele que podia mudar a sua vida. Vamos colocar de pé. Eu não sei como está a sua vida, mas quero hoje fazer um apelo a você. Se essa palavra falou o seu coração, você vai colocar a mão no seu coração. Eu não sei em que área que Deus possa ter falado no seu coração. Eu não sei em que área você precisa mudar. Eu não sei o que passa pelo seu coração. Talvez você entrou aqui hoje com vontade de desistir de tudo, achando que nada vale a pena. Eu quero dizer para você, o que não vale a pena é ficar longe de Deus. Não, isso não vale a pena não. Porque na presença de Deus é o único lugar onde a história pode ser reescrita. Coloca a mão no seu coração, se essa palavra falou ao seu coração. Eu quero orar com você. Pai, eu não sei onde chegou essa palavra. Eu não sei como o Senhor falou ao coração dessas pessoas. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. Eu não sei em que área precisamos mudar, até mesmo eu, nós, todos nós. Pensamos que estamos tão alinhados com o Senhor. Mas quando eu olho para essa história, eu vou perceber que não. Que o nosso coração é maldoso, é mau, cruel. Eu quero nesta noite colocar a partir de mim os nossos corações diante do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a confiar e depender muito mais da graça do Senhor do que dos nossos esforços. Nos dê, ó Deus, ouvidos sensíveis para percebermos os sinais de fracasso que nos rodeiam. E para ser sábio e fugir do caminho que nos conduz ao fracasso. Pai, que nós venhamos assumir as nossas responsabilidades. Seja conosco mesmo, com a nossa família, com as pessoas que estão do nosso lado, com os discípulos, com a sociedade, a nação, onde estamos vivendo. E acima de tudo, ó Deus, por mais pecador que sentimos, por mais acusado pela nossa consciência que sejamos, que jamais venhamos fugir da sua presença, porque na tua presença é o lugar do refúgio. Nos ajude, Senhor, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Permaneça onde você está, mas eu quero...